Curva a sua cabeça, agradecendo ao Senhor pelo privilégio, agradecendo a Deus pela oportunidade. Santo Deus, somos tão pequenos e o Senhor é tão grande. E nessa conta parece que nós não temos como nos juntar, Senhor, porque somos limitados demais, o Senhor é poderoso demais. O Senhor é perfeito demais e somos imperfeitos demais. Então nessa conta parece que não tem como haver junção disso. Mas o Senhor mandou o teu Filho, o seu único Filho ao mundo, com um amor tão imenso, de uma forma tão inexplicável. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora a conta fecha, porque através de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso a Ti, Senhor, e nós Te louvamos por isso que temos certeza que podemos falar e o Senhor vai nos responder, podemos pedir e o Senhor vai nos atender, podemos bater na porta e a porta vai se abrir, porque o Senhor está dando acesso para que possamos estar perto de Ti, e nós Te louvamos e Te agradecemos, que o nosso coração esteja preparado, disponível, que a nossa mente esteja acessível, que o nosso ouvido esteja atento, e que os nossos olhos só Te queiram, Senhor, que os nossos olhos só queiram ver a Tua presença. Assim oramos, assim recebemos, em nome de Jesus, amém, amém. Estamos aonde? Falando Deus, eu e aonde nós estamos? Os vales, Deus, eu e os vales. Estamos no Salmo 23, versículo 4, eu quero que você leia bem junto, bem alto, bem forte. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Amém? Ainda que eu ande por esse vale, eu não temerei mal nenhum, porque Ele estará comigo. Amém? Tome seu assento, seja feliz na casa de Deus, seja grato pela presença de Deus o tempo todo, e assim nós vamos nos saciando, nós vamos recebendo o que o Senhor quer para as nossas vidas. Quando falamos desses vales na semana passada, nós encontramos algumas respostas que acalmaram e aquietaram o nosso coração. Alguém disse para mim depois de quarta-feira e falou assim: bispa, que alívio saber que eu não sou a única pessoa passando por essas coisas e que eu não tenho problema nenhum. Sim, não tem problema nenhum, porque os vales fazem parte da vida, não é isso? É isso que você aprendeu? Os vales fazem parte da vida. Aprendemos uma outra afirmação, que os vales eles acontecem com todo mundo. Não tem pessoas escolhidas para passar por eles, não. Os vales acontecem com todo mundo. Mas também entendemos o quê? Que os vales são imprevisíveis. Nós não conseguimos contabilizar ou saber ou cronometrar a hora que os vales, que as dificuldades vão acontecer com a gente. Então aprendemos isso. Aprendemos que se eu estou vivo, vai ter vale acontecendo na minha vida, não é isso? E aí muitas vezes é você dizendo assim: então eu sou um mau humano porque eu passo por dificuldades? Não, é simplesmente porque você é humano, então você passa por vale. Foram essas verdades que nós falamos na semana passada, justamente por isso. E eu quero hoje ir um pouco mais fundo, olhar junto com você, mesmo que os vales sejam imprevisíveis, mesmo que eles aconteçam, porque faz parte da vida. Eu quero que a gente hoje coloque os nossos olhos nas Escrituras, porque se tem vale, existe forma de superar cada um deles, amém? Tem a provisão de Deus, tem o cuidado de Deus, tem essa garantia que nós vamos superar essas questões na nossa vida. E todas as soluções estão nas Escrituras. Todas as soluções que Deus quer que eu tenha, que eu saiba, que eu me aproprie, que eu tenha esperança, estão nas Escrituras. E seja qual for o tempo que você esteja vivendo, seja qual for o vale que você esteja vivendo, você vai precisar dessa mensagem. Como falamos na semana passada, talvez você diga assim: mas eu acabei de sair de um. Então se prepare que daqui a pouco vai vir outro, amém? Então nessa certeza, guarda no teu coração essa mensagem, porque no dia que você estiver no vale, ou se você está nele, você vai guardar a palavra no teu coração, e você vai sair de todos eles para a glória do nosso Deus, amém? E eu trouxe aqui para a gente 4 vales, e o primeiro vale que eu encontro na palavra de Deus, que eu quis trazer para o nosso coração, é um vale que acontece lá em Gênesis 14, não precisa abrir, porque eu quero falar com você sobre essa história. Se pensar numa guerra sangrenta, é a guerra que a gente encontra lá em Gênesis 14. É uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E ali foi formada uma batalha, porque na realidade foram 12 anos sendo subjugados. E aqueles 5 reis, das 5 cidades ali, eles se prepararam para receber, para estar nesse confronto. E onde que eles estavam para esse confronto? No Vale de Sidim.
Então aí se tornou uma guerra sangrenta, sim, uma batalha, aonde ali iam vir 4 reinos poderosos, maiores do que os 5 que estavam ali esperando. Eles eram maiores, eles eram mais fortes, eles eram mais poderosos. E ali aqueles outros 5 reis estavam ali preparados para essa batalha no Vale de Sidim. E esse vale justamente é quando eles estão ali prontos para receber os invasores, mas eles também ali estão prontos para poder dizer: vai acabar os nossos 12 anos de jugo. Mas enfim, a guerra acontece, a guerra é sangrenta, e o Vale de Sidim ele foi dizimado, fogo, enxofre, foi assim que aconteceu essa guerra. Mas aqui eu quero contar para você o que aconteceu, olha só. A guerra vem, Sodoma e Gomorra é dizimada, a cidade é destruída, mas acontece algo aqui importante, que é o que eu quero que grave no teu coração. Acontece algo importante para você, que talvez você esteja dizendo: e eu com essa guerra? E eu nesse vale? O que eu tenho a ver com isso? No versículo 10 do capítulo 14 diz assim, ó: ora, o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Ó, a guerra aconteceu, o Vale de Sidim está cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra, olha o que aconteceu. Aqueles que entraram para a guerra, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Mas não é só fugir o ponto, veja só. Alguns caíram nesses poços e os restantes subiram e sumiram para os montes. Versículo 11 diz assim: os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Não é só fugir, é fugir e ficar atolado, é fugir, escorregar e cair num poço onde agora há vergonha. Se você estava fugindo na espreita e ninguém estava sabendo, agora pronto, você ficou atolado num poço de betume. O que é esse betume? É como se fosse um asfalto, como se fosse piche, como se fosse o petróleo. Então eles, correndo para poder fugir, se atolaram naqueles poços onde Sidim estava cheio. Espera aí, não é só fugir, é passar a vergonha de fugir de uma guerra e ainda tá ali, ó, caído, preso. E a minha cidade que eu estava para defender, para poder guerrear, ela é dizimada e os reis vitoriosos tomam posse de tudo que tem. Inclusive é aí onde Ló também é levado junto. Mas não vou entrar nessa parte, só quero que você guarde isso. Os reis que estavam ali para guerrear, eles fugiram e se atolaram naquele lugar cheio de piche. O ponto que eu quero que você entenda aqui é que eles escorregaram e caíram, porque fugiram. Eles estavam num vale para guerrear, para lutar por aquilo que eles acreditavam, para defender aquilo que eles acreditavam. Mas o que eles fizeram? Eles fugiram. E é justamente esse ponto que eu quero que você guarde, porque o Vale de Sidim é o vale do fracasso, é o vale onde você foge, onde você escorrega e fica preso. Você escorrega, cai e fica preso. O que eu quero que você entenda com isso? Porque muitas vezes são esses os vales que nós estamos enfrentando, e nós não queremos o confronto, nós não queremos encarar a batalha até o final. E o que nós queremos fazer? É fugir. Quantas vezes fugimos dos vales, dos problemas que acontecem na nossa vida? Porque perdemos a coragem, porque perdemos a fé, porque não confiamos naquilo que sabemos fazer, porque não confiamos naquele que está por nós. O Vale de Sidim é aquele vale do fracasso, aonde você foge, e o pior é que você ainda fica atolado, você ainda fica preso. Então o que eu aprendo com isso? Que fugir não é a solução, fugir ainda vai ser o meu motivo de vergonha. Talvez você esteja se identificando e percebendo que quantas situações difíceis na sua vida você escolheu fugir. E quando você fugiu, você não teve a solução dos seus problemas. E quantas vezes as pessoas que estavam à tua volta viram a tua vergonha, não viram o teu sucesso. E aí talvez você seja um cristão que fugiu das suas batalhas, então logo já não era mais o seu nome, você também estava trazendo vergonha para o nome de Deus. Porque se Ele é o general de guerra, se Ele é o vencedor de todas as coisas, se Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, na hora que eu fujo das minhas batalhas, logo eu não estou confiando no meu Deus. Faz sentido para você entender o que é o Vale do Sidim? Faz sentido você olhar para as cenas da tua vida e perceber que talvez quando surgiu dificuldades, problemas, situações complicadas para você, você fugiu e não conseguiu encarar até o final. O Senhor hoje está te chamando para olhar para as tuas batalhas e permanecer aonde Ele te colocou em confiança para permanecer.
Mesmo que seja uma grande batalha, mesmo que pareça que você esteja em desvantagem, aquilo que Ele colocou no teu coração, aguenta firme até o final, amém? O vale de Sidim é o vale do fracasso, mas o Senhor quer que você olhe para a tua história e dizer: Senhor, quantas vezes eu fracassei porque eu não fui até o final, porque eu desisti. E o Senhor quer que você aprenda a lutar, porque em nome de Jesus, aquele que confia no Deus Todo-Poderoso, ele não vai fracassar, ele vai vencer, amém? Então o vale de Sidim é um exemplo, é o exemplo onde você escorrega, é onde você foge, onde você não completa até o final, você fica preso, não traz solução nenhuma para a sua vida, para a sua família, você não traz solução nenhuma e somente traz vergonha. Mas Deus de toda graça, que esteja passando um filme na tua cabeça, para todos os vales que você desistiu, que você fracassou por não ter insistido até o final, e que você faça nova todas as coisas, porque vales vão aparecer, grandes confrontos vão chegar para você, mas a ideia é você não fracassar por desistir, é você lutar até o final, porque Deus é Deus para guardar a tua vida, amém? Esse é o primeiro vale, é o primeiro vale que eu quero que você entenda, porque é embaraçoso sim, um rei fugir e ficar no meio do caminho, embaraçoso para você, que talvez como pai de família, fugiu das suas guerras e os teus filhos não puderam ver os seus exemplos de luta até o final. É uma vergonha também para você como cristão, não ir até o final nas suas batalhas, tendo Deus e Yahvé como Todo-Poderoso na tua vida. Para aquele rei foi uma grande vergonha, para aquele rei foi um grande fracasso, mas para nós que estamos tendo a oportunidade de aprender, se eu fracassei até aqui, Senhor, eu não vou mais fracassar pela minha fuga, pelo meu medo, pela minha vontade de correr atrás antes da hora. Senhor, me ajuda, eu preciso perseverar, sabendo que Deus é Deus para guardar toda a minha vida, mesmo no meio dos vales, amém? Então esse é o vale de Sidim, é o vale do fracasso, aonde você escorrega, cai e fica preso. Fugir jamais. Talvez você esteja passando por algo que você está lutando com a tua carne. A tua vontade é fugir imediatamente. O Senhor já está fazendo você dar o caminho da volta em nome de Jesus. Amém? O caminho da volta para que o nome dele seja glorificado. Quero te falar um outro vale que eu encontro lá em Números 13. E esse vale é um vale que você conhece, é um vale que é conhecido para você. É um vale chamado Vale de Escol. O Vale de Escol é aquele vale que você lembra que quando Moisés recebeu, o povo recebeu a promessa da terra prometida. Eles receberam essa afirmativa da terra prometida. E aqui Moisés ele envia espias pela ordem de Deus para que eles pudessem avistar aquela terra que eles já estavam certos de que seria deles, porque Deus prometeu. Então é o momento onde você vê que Moisés ele vai indicando e dá todas as orientações que Deus indica a eles, por onde eles irem, que caminho que eles devem ir, como que eles devem fazer e o que eles devem trazer daquela terra. O Vale de Escol é justamente quando Moisés ele quer saber o que se passa naquele lugar. Qual é o nível daquela cidade, quais pessoas, Deus vai colocando justamente isso para ele. Veja que tipo de solo, quais são o tipo de pessoas, que homens moram lá, o que tem naquela terra, o que tem de valor naquela terra, é isso que o Senhor vai fazendo. Ele quer que eles possam medir, podemos vencer essa batalha como? Porque já estava garantido que aquela terra era dele, certo? Então uma promessa já foi afirmada. Mas Deus fala, vai lá olhar porque eu quero que vocês se preparem para essa batalha. Então nós lemos aqui a história em que Moisés escolhe os espiões. E aqui em Números 13, 23 vai mostrando. Depois eles foram até o Vale de Escol, porque quando eles vão lá avistar a terra, eles vão até o Vale de Escol. E ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Você já pegou algum cacho de uva que você põe numa vara e tem que carregar 2 pessoas? Eu não. O máximo que eu fui na feira e eu consegui trazer numa sacolinha um cacho de uva. É isso, simples assim. Mas esse cacho de uva do Vale de Escol era tão grande que 2 homens precisaram carregar. Isso é maravilhoso demais, isso é grande demais. Então, peraí. Cortem esse ramo de uva e percebam se ali é um lugar de oportunidade. Se eu for medir o tamanho da oportunidade pelo tamanho do cacho de uva, diga bem alto, isso é oportunidade ou não? É oportunidade, porque o cacho era muito grande. E aí você pensa, eles estão olhando e dizendo, este lugar, lá no Vale de Escol, este lugar
realmente é uma terra que mana leite e mel. Uau, que lugar maravilhoso! Esse vale, esse lugar que estamos, nessa terra de Hebrom, esse lugar é impressionante, é um lugar de grande oportunidade. Mas eles chegaram com um relatório meio confuso, e eu vou ler para você. Olha que coisa meio esquisita aqui, ó. Do versículo 27 até o 33 diz assim, ó: esses espias, os 12 que foram até esse lugar, que viram esse cacho pesado de uva e trouxeram, e não trouxeram só o cacho de uva, trouxeram figos e romãs também. Então imagine a qualidade do negócio. Vejam só, esses 12 voltaram e relataram a Moisés e falaram assim, ó: nós fomos à terra que você falou para que a gente fosse, que você nos enviou, e de fato é uma terra onde mana leite e mel. Esses são os frutos dela. E aí apresentaram aquelas coisas enormes, fantásticas, lindas. Mas o povo, ó, tem um mais na frente, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Os amalequitas habitam nessa terra, os cananeus também, os heteus também. É muita gente ali, muitos homens poderosos. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo com autoridade. Um dos 12 fez calar o povo e disse: nós vamos subir agora. Olha só Caleb dizendo: nós vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos, guarda isso, nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Eu não sei se você, no meio de um vale, no meio de uma dificuldade, no meio de uma situação, você pode dizer: eu sou perfeitamente capaz para isso. Tinham 12. Um se levantou e disse: nós vamos agora, porque somos perfeitamente capazes. Um levantou e disse isso, olha só. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles falaram mal da terra que havia espiado. Mas espera aí, o cacho de uva já mostrava, a terra já foi dita como promessa. Mas eles, mesmo diante do discurso, mas o medo era tanto, que eles começaram a falar mal daquela terra que eles acabaram de dizer que era uma terra boa. Eles disseram: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Nós ali também vimos gigante, de Anak, são descendentes de gigante, e éramos nós, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também, como gafanhotos, nós éramos diante dos olhos deles. Pronto, 12 pessoas chegaram, espiaram, desfrutaram, viram, avistavam. Um com muita força diz: não, a gente pode voltar para lá e conquistar aquela terra. Mas outros 10 começaram a olhar para aquela terra e começaram a dizer: nós não podemos conquistar. Isso em algum momento, eu quero que você guarde. Quem está falando isso, esses 12 que foram, são pessoas que ficaram 400 anos dentro da escravidão. Ou seja, viver 400 anos dentro de um ambiente, você acha que você vai ser igual àquele ambiente, certo? 400 anos de escravidão os fizeram escravos. Então quando você tem 12 homens que foram mostrados diante de algo muito bom, a mente da inferioridade dizia para eles o tempo todo: eu não posso. Consegue entender? Eu não sei quanto tempo você passou escravizado na sua vida, mas toda vez que você diz eu não posso, é a sua mente escrava condenando você para o seu próprio futuro. Você veio para Deus, você veio para a graça, você conheceu Jesus que te aponta um antes e um depois, mas mesmo assim você continua dizendo eu não posso. Isso é uma mente inferior e muito diferente daquela mente que Deus quer que você conquiste, amém? O Senhor, quando te trouxe para a graça, Ele veio para fazer da tua vida um antes e um depois. Senhor, na tua presença, eis que tudo se fez novo. O meu passado ficou para trás. Isso, Senhor, tem coisas novas para a minha vida. Eu abro os meus braços e recebo, amém? Esse é o vale de Escol. É o vale que te põe dentro do medo, mas você tem escolhas para fazer. Vale de Escol é aquele lugar que você ou decide ir adiante e vence, ou você fica paralisado e volta para a derrota. Esse é o vale de Escol. Quando você tem uma decisão a tomar: vou pegar aquilo que é meu por direito,
Deus nos deu. Mas você percebe que as palavras começaram a mudar. Eles recuaram por conta do medo. Quantas coisas Deus já liberou para você e você recuou por conta do medo, porque você não se sentiu capaz para viver. E é interessante porque aqui não é se você está há pouco tempo com Deus ou há muito tempo com Deus. Tem pessoas que estão há muitos anos com Deus, mas continuam com a sua mente escrava. Surge uma grande oportunidade, você vê Deus sinalizando para você, mas o medo te paralisa, você recua. Você não consegue suportar o benefício, porque você está enclausurado no seu passado. Foi tanta derrota no seu ouvido, foi tanta derrota nos seus olhos, foi tanta falta de esperança que você vivenciou, que quando Deus te mostra uma oportunidade, você só sente medo. Mas em nome de Jesus, hoje, para você que talvez esteja diante de situações que até então você está com medo, você vai olhar e vai dizer: Senhor, esse medo, ele não está de acordo com a tua vontade. O Senhor chama essa situação de oportunidade, e eu tomo posse desse vale da oportunidade sobre a minha vida. Recuar não é para você. Porque quando você entende que Deus é Deus e você é filho dele, que ele pode todas as coisas, e você sim, como filho dele, você pode todas as coisas nele, não é em você, é nele. Você pode estar no vale de Escol, vendo gigante, vendo outras pessoas poderosas, cenários bem diferentes dos seus, mas você vai dizer: o que Deus prometeu para a minha vida, eu recebo. O que Deus prometeu para a minha vida é meu por direito. Esse é o vale de Escol. É o vale do medo. Ou você vai em frente, ou você desiste. No vale do medo, você tem opção e você escolhe. Aqueles homens estacionaram e ficaram no alto exílio, porque era para que eles passassem por aquele processo do deserto muito mais rápido. O tempo daquele deserto era muito mais curto. Mas os vales da nossa vida, guarda no teu coração, vale também é igual a teste de Deus. Amém. Todo vale é um teste, porque nada sai do controle de Deus. A palavra diz que até Satanás, quando ele pode atuar, ele está no controle de Yahvé. Amém. Então mesmo que você passe por percalços, passe por situações bem complicadas, continue crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Nem Satanás com os seus feitos pode ficar fora do controle de Deus. Então quando você estiver no vale, perceba que você está em teste. E aquele povo que podia ter passado pelo teste em pouco tempo, demorou muito, porque eles não eram aprovados dentro do teste. E aí você pensa, quando aqueles homens eles pecavam, porque quanto mais medo tinham, mais eles murmuravam. E é assim também, não é diferente na tua vida. Quanto mais medo você tem, quanto mais poderoso você vê o outro, quanto mais complicado você vê a situação, você começa a murmurar. Você começa a questionar a tua vida, a sua existência, a sua identidade. Você começa a questionar Deus, aquilo que você tem, os seus recursos. E aí você veja, o texto diz muito isso. Quando aqueles homens, quanto mais eles murmuravam, quanto mais tinham medo, quanto menos eles confiavam, o Senhor já estava olhando para eles. E mesmo que Deus tinha perdoado, mesmo que Deus tivesse perdoado através da intercessão de Moisés, porque quando eles pecavam contra o Senhor, e aí veja a graça de Deus sobre a tua vida, porque talvez você já passou por muitos vales que você pecou contra o Senhor, mas tenha certeza que depois de Jesus Cristo Ele liberou perdão sobre a sua vida. Naquele tempo, no tempo de Moisés, não tinha Jesus Cristo, então Moisés intercedeu para que aquele povo não morresse, porque Deus olhou aquele povo pecando contra ele. E aí Moisés intercede, e hoje quem intercede por nós é Jesus Cristo, amém? E quando Moisés intercede, Deus, por favor, olhe para esse povo, se esse povo for dizimado, o teu nome, as afirmações que o Senhor deu, as pessoas vão desacreditar. E aí Deus perdoa aquele povo. Guarda isso no teu coração. É onde você entende o processo de semeadura. Você já está perdoado por Deus, por isso o acesso. Por isso que você tem oportunidade. Hoje é dia de oportunidade. Você pode ter falhado com Deus até um minuto atrás. Se você se arrepende agora, já tem o perdão garantido. Isso é através da pessoa de Jesus Cristo, amém? Agora veja, tudo que você planta, você colhe. Aí aqui, isso não tem nada a ver com o perdão de Deus. Tudo que você planta, você vai colher. Aquele povo, eles ficaram espiando a terra por 40 dias. E por conta do pecado, por conta do medo, por conta da resistência da promessa, por não enfrentar aquele vale, por não entender que aquilo era um teste de Deus, o castigo de Deus chegou dessa maneira. A cada dia que vocês espiaram a terra,
se tornará 1 ano no meio desse deserto. Então de 40 dias passaram a 40 anos. 40 anos, porque eu plantei o medo e eu colhi o quê? A resposta do meu medo. Talvez você está passando uma situação muito complicada na tua vida, porque você tem plantado a semente errada nesse solo. O Senhor já mostrou para você, já se revelou a você, já se manifestou para você. Só que você não está entendendo, você não está acreditando, você não tem fé para isso. Você diz que tem um pai, mas você parece órfão. Você diz que você tem um Deus, mas você parece que vive sozinho. E o Senhor está afirmando para você, as promessas dele vão se cumprir na tua vida, porque Ele é Deus. Eu preciso acordar todos os dias, independente de como as coisas estejam nos meus olhos, eu preciso confiar no meu grande Deus. O texto usa uma expressão dessa maneira: eu não quero ver, olha só, porque Deus diz, eles vão ter a experiência do meu desagrado. Eu não quero ter a experiência de ver o desagrado de Deus sobre a minha vida. Saiba que toda vez que você peca com o Senhor, você está correndo o risco de ver o desagrado de Deus sobre a tua vida. Aí talvez você esteja dizendo, mas o vale não é meu. Mas foi Deus que plantou na tua vida para testar você. Porque Deus quer um caráter renovado, Ele quer a tua vida renovada, Ele quer a sua mente renovada. Então esse vale, ele tem o controle de Deus. Mas se você não for aprovado dentro desse processo, você vai experimentar do desagrado de Deus. Eu não quero ver o desagrado de Deus sobre a minha vida. Que você saia daqui dizendo, Senhor, eu quero andar do jeito que o Senhor quer que eu ande, porque eu não quero experimentar do seu desagrado. Aqueles 40 dias então foram transformados em 40 anos. E aí você pensa, como que eu sei que eu estou no Vale de Escol? Talvez você está ouvindo a situação que você está passando como um grande obstáculo. Aí você está no Vale de Escol, com medo no Vale de Escol. Agora se Deus já está, através do Espírito Santo, ministrando algo novo no teu coração, e você está enfrentando uma situação muito complicada, e a partir de agora os seus olhos estão sendo transformados, e de obstáculo você está vendo oportunidade, pode ter certeza que o Senhor já está trabalhando na tua vida, amém? Essa é a palavra de Deus. Deus, eu e os vales, Deus, eu e os vales. É quando eu estou no meio de Escol, eu vejo o gigante, mas eu vejo a promessa. Eu vejo a dificuldade, mas eu lembro da promessa. Eu vejo o problema, mas eu continuo confiando naquele que me disse que a terra é minha por herança. Oh, aleluia! Deus, eu e os vales, Ele está comigo em toda e qualquer situação. Deus está comigo até nos vales. Esse é o Vale de Escol, aonde, e pense isso, é fácil para você talvez sair daqui com essa visão transformada? Não, porque de 12, 2, de 10 desconfiados, 10 descrentes, 10 que não enxergam, 10 que começam a temer, só 2 conseguiam enxergar a promessa de Deus. E aí diante da semeadura, da plantação e da colheita, Deus deixou de forma absoluta, eu perdoo você, mas o desfrute dessa terra, o desfrute desse vale, os 10 não vão nem chegar perto, eles vão ficar muito longe. Mas os 2 que se mantiveram, sabendo que Deus é Deus comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esses 2 vão desfrutar da promessa, amém? Então veja, talvez seja justamente isso que acontece com você. Você olha para algumas pessoas do seu lado testemunhando, contando como a sua vida mudou. Você ouve alguém dizendo, nossa, depois que eu comecei a caminhar com Deus, a minha família foi restaurada, o meu trabalho, as minhas coisas, a minha vida está prosperando. Talvez seja justamente isso que você está escutando. Aí você olha e se diz, mas isso não está acontecendo na minha vida. Aí você olha para o outro lado, alguém está dizendo, eu sou a pessoa mais feliz dessa terra porque eu encontrei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí você vai estar olhando para aquilo e você diz, mas por que eu não? Por que eu não? Por que eu não estou nesse páreo? Por que eu não consigo ver isso? Justamente porque 2 entraram na terra prometida porque ficaram alinhados no propósito de Deus, no processo de Deus mesmo no meio do vale. Enquanto os outros 10
Os outros 10 não desfrutaram da promessa. Talvez seja justamente isso que está acontecendo com você. O vale está aí para todo mundo. Não tem critério de avaliação, está sobre a minha vida, sobre a sua vida. O vale está aí para todo mundo. Agora uns vão ser aprovados porque sabem passar o vale, e outros são desaprovados porque não sabem passar o vale. E o Senhor quer que você aprenda a fazer boas escolhas, porque se o vale acontece para todo mundo, o que cabe não é ficar sem vale. O que acontece na minha vida não é ficar sem vale. O que acontece na minha vida é saber passar os vales. O Senhor está te convidando para chamar Ele, para passar toda e qualquer situação com você. Deus, eu e os vales. Se 10 não enxergam a promessa, Senhor, eu vou enxergar. Se 10 não sabem viver no vale de Escol, se 10 não sabem confiar, Senhor, eu vou confiar. Que em nome de Jesus você possa se dar conta que pessoas estão sendo avivadas, fortalecidas, pessoas estão sendo alimentadas por Deus, pessoas estão se alegrando na presença de Deus. O plano do Senhor era que os 12 quisessem a promessa. O plano de Yahvé é que os 12 pudessem desfrutar com as suas tribos a promessa, mas eles perderam a oportunidade. O sonho de Deus é que todos vocês, todos que estão aqui do menor ao maior, possam desfrutar da terra prometida, da promessa que Ele confiou a você, da realização, da alegria. Ele quer que você desfrute da vida de abundância assim. Mas como você já entendeu, 10 não acreditam, mais 2, se tiver 2 aqui no nosso meio, que esse 2 seja todos vocês, para a honra e glória do nosso Deus, que vocês possam desfrutar da presença do nosso grande Deus Yahvé. Amém? Quais são as promessas que você acredita que Deus tem para a sua vida? Desde a alegria, desde a prosperidade, desde a salvação, desde a paz, desde o amor. Longe de você toda a perturbação, amém, emocional. Promessas, a vida abundância, o seu trabalho, você colhendo o fruto do teu trabalho, a tua família em ordem, os seus filhos sendo guardados. Quantas promessas Deus tem para você? Quantas promessas Deus tem para você? Não queira ficar fora dela, porque se a gente semear o medo, a gente vai colher a resposta do medo. Mas se eu semear a fé no vale de Escol, o Senhor quer que você olhe o tamanho do fruto e não o tamanho do medo, amém? Que você confie no tamanho da promessa dele para a sua vida. Isso é estar no vale de Escol, é o vale do medo. Ou eu vou em frente ou eu desisto. E hoje eu te convido a ir em frente para a glória do nosso Deus, amém? Então nós falamos do que? Falamos do vale de Sidim, não é isso? Falamos do vale de Escol. Tem um terceiro vale para você, que é o chamado vale de Elá. E o vale de Elá eu encontro lá em 1 Samuel. E o vale de Elá você também conhece. Você vai passar por esse vale muitas vezes na sua vida, pode ter certeza. Que é um vale onde um confronto grande aconteceu. Davi e Golias, no vale de Elá. Você conhece esse lugar aí. E é um lugar onde a nossa vida ela passa frequentemente, porque muitos conflitos acontecem no nosso dia a dia. Fases da nossa vida nos colocam em conflito, até o nosso dia a dia nos coloca em conflito. E o vale de Elá, lá em 1 Samuel 17, do 2 ao 4, diz assim, olha só, olha esse vale aqui, Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. É isso aqui, é o vale de Elá. Aí você veja que esse gigante Golias, a palavra diz de um homem de 3 metros de altura, então algo gigantesco, uma aberração, mas alguém muito poderoso também. E aí no versículo 11 diz assim, quando Saul e todo Israel ouviu as palavras desse filisteu, porque ele estava peitando, era um grande conflito, eles ficaram assustados e com muito medo. O que nós temos aqui no vale de Elá? Muitos do exército morrendo de medo de enfrentar o gigante. O gigante desce todos os dias, olha para eles, afronta, questiona e coloca eles cada vez mais diante de um grande medo. Que lugar de conflito. Todo mundo está morrendo de medo. E o que é o vale de Elá? Quero que você escreva isso. Elá é o vale do conflito. É quando você está enfrentando um desafio gigante. Talvez você chegou aqui no dia de hoje, numa quarta-feira, e você está enfrentando um desafio gigante. Opa, o nome do meu desafio gigante se chama Elá? Pois bem, você está no meio de Elá. Como um Golias, você está enfrentando um conflito gigante. São questões diversas, como às vezes um relacionamento que vocês querem desprender,
um vício que você quer deixar, uma guerra familiar que você é tentado a ficar nesse embate. Você está dentro de um conflito, o emprego que você deve permanecer ou deve sair de lá, enfim, alguns de vocês estão nesse vale. Você não está no vale da sombra da morte, mas pode estar dentro de um vale como esse. Você pode estar dentro de Sidim, de Escol, ou você pode estar em Elá. Mas aí você veja que no versículo 3, os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, e o vale estava bem no meio deles. Eu quero também te chamar para situações que você sabe que você deve deixar, mas o vale está bem no meio e você está naquele conflito de decisão. Eu quero que você talvez pense sobre a sua casa, talvez o seu próprio casamento, aonde você, esposa, está de um lado e você, esposo, está do outro lado. O vale de Elá é o vale do conflito, e o Senhor está te chamando para fazer como Davi, porque Davi, lá no versículo 32, ele diz assim: que ninguém desanime por conta dele, o seu servo, eu, Davi, vou lutar contra esse filisteu. Ficar de um lado ou de outro vai aumentar o sentimento de desânimo, de impotência. Você não se afirma diante de Deus, vai diminuir a sua fé. E Deus quer que você faça como Davi. Cheguei no vale do conflito, eu não vou ficar de um lado e você do outro. Nós vamos resolver esse conflito. Amém? Se você está diante de situações que você não sabia o que fazer e talvez está pensando há muitos meses que decisão tomar, você está de um lado e a situação está de outro, e o vale está bem no meio. O Senhor está te chamando hoje para que você possa dizer: eu vou resolver esse conflito. Amém? É isso que Davi fez. Eu não sei se você está com dúvidas sobre questões financeiras, sobre questões relacionais, sobre que o Senhor já está dizendo para você: deixa esse pecado, e o pecado está no monte, você está do outro lado e o vale está no meio. O Senhor quer que você saia daqui com decisão. Davi não era a pessoa mais capaz, não era a pessoa mais forte, mas ele confiava em Deus, que com Deus ele ia resolver aquele conflito. Você não é a pessoa mais forte, você não é a pessoa mais capaz, mas você tem o grande Deus Yahvé, e com Ele nós somos capazes de resolver qualquer conflito em nome de Jesus. Talvez você está num relacionamento de pecado, mas são muitos anos diante da mesma situação e gera um conflito. O Senhor está dizendo: faça como Davi, eu não tenho medo de mais nada, pode ter certeza, eu vou lutar contra você. Eu vou lutar contra a minha dúvida, contra a minha indecisão, contra a minha insegurança. Eu vou resolver esse conflito, amém? Levanta a sua mão direita bem alta e diga: eu, no vale de Elá, vou resolver os conflitos. Não porque eu sou perfeito para isso, mas porque Yahvé está no controle da minha vida, amém? Diga bem alto: hoje é dia de decisão, amém? Para a glória de Deus, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de tomar posse e falar: eu vou resolver esse gigante, eu vou assumir essa posição. Então falamos do vale de Sidim. O vale de Sidim é o vale do fracasso, não é isso? Que você foge, escorrega e fica preso. Falamos do vale de Escol, que é o vale do medo, que você ou vai em frente ou você desiste na derrota. Falamos do vale de Elá, que é o vale do conflito. E eu quero terminar falando para você do vale de Baca. E eu podia ficar todo esse tempo falando do vale de Baca, e eu quero que você veja comigo Salmo 84. Salmos 84 fala desse vale de Baca. Eu vou ler para você. Algumas traduções vão dizer o vale árido tão somente, algumas traduções vão apontar como o vale de Baca. Salmos 84, do versículo 5 até o versículo 7, diz assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram em ti. Os caminhos aplanados estão nele. Quando passa pelo vale árido, o vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém? Vale de Baca. A palavra Baca significa chorar.
O vale de Baca era um deserto, um terreno seco, o vale onde você chora, porque não tem flor, não tem grama, não tem o verde, não tem a natureza, não tem coisas lindas aparecendo ali, porque nada bonito aparece no deserto, não é assim? É o vale de Baca. Para que pudesse chegar em Jerusalém, todos tinham que passar pelo vale de Baca. Todos os peregrinos que queriam chegar em Jerusalém tinham que passar por Baca. Baca, que significa o choro. Aquele pedaço, aquele lugar, aquele pequeno lugar, estéril, empoeirado, que não tem vida nenhuma. E é uma metáfora muito forte sobre quando você está passando por um momento seco na sua vida, aonde a alegria não faz mais parte dos seus dias, aonde não tem mais sentimentos, por falta de motivos de viver e de agir. O vale de Baca é quando a sua alegria foi embora e quando a sua vida está seca. E talvez seja justamente aquele momento que você está chorando muito, e talvez eu esteja aqui com pessoas que estejam no vale de Baca. Talvez pessoas que têm passado os seus dias chorando muito. Você está no vale de Baca, porque você não está conseguindo ter esperança nenhuma, as coisas não estão bonitas diante dos seus olhos, então você chora, porque você está triste dentro desse lugar. Não tem fruta nenhuma diferente do vale de Escol, só tem lágrimas, só tem choro, só tem tristeza. Mas o Salmo, quando fala desse vale, ele vai dizendo daquele lugar seco, mas daqui a pouco apareceu água. Você ouviu isso que eu ouvi? Eu vou ler de novo para você, ó. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, ou seja, o vale do deserto, ele vai passar, amém? Quando esse vale seco passa, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva, oh Deus. Esse vale passa. É esse vale do choro que de repente está aparecendo água, aquele lugar seco que de repente está aparecendo vida, sim. E aí eles vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante do Deus de Sião. Eu quero que você fique nesse texto junto comigo. Quero que você perceba que primeiro, o vale de Baca, ele só aparece sequidão. Mas daqui a pouco, você começa a olhar e dizer assim, peraí, o que seria um vale de sequidão então? Um vale sem sentimentos bons. Talvez você é aquela pessoa que não se sente mais perto de Deus, não sente mais pessoas próximas a você, e você está se sentindo solitário, a solidão está tomando conta do teu coração. Talvez você, esposa, está passando por um momento seco, onde você não sente mais a proximidade do teu marido. Talvez você não sente mais o amor dos seus filhos. Talvez você está em sequidão porque não tem mais alegria em situações que acontecem, porque parece que não acontece mais novidade nenhuma na sua vida. Não tem mais nenhuma emoção, não tem mais alegria na sua vida. Talvez você está aqui dizendo, realmente eu estou seco, a minha vida está seca, não tem mais energia, a minha vida está seca, eu estou deprimido. Aí você começa a entender que talvez eu esteja passando um luto, ou a perda de alguém, ou o rompimento de uma situação, ou eu perdi alguma coisa que eu estava muito feliz ao ter. Isso tudo vai deixando a nossa terra seca. Talvez você vai olhando e vai dizendo, eu estou sofrendo perda, estou sofrendo más notícias. Isso é o vale de Baca. Mas o tipo de pessoa que Deus quer que seja, quer que eu e você sejamos, são pessoas que fazem de um lugar seco um lugar como um manancial de vidas, amém? Por quê? O Senhor está te chamando para vir, não por aquilo que os seus olhos enxergam, mas por aquilo que a fé te move, amém? É isso que é o vale de Baca. É você olhar para esse vale e você dizer, peraí, aonde tem choro hoje, terá alegria amanhã. Porque também nos Salmos eu encontro uma promessa: o choro dura uma noite só, o vale de Baca, ele dura um tempo só, mas a alegria vem pela manhã. É as águas que vão fluindo mesmo quando eu estou chorando. É isso, é quando eu começo a perceber, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? A água vai chegando. Quando no meio das minhas lágrimas eu começo a desembaçar os meus olhos, eu começo a dizer, Senhor, as águas estão chegando sobre a minha vida. Eu profetizo sobre a sua vida, que as águas comecem a chegar sobre a tua história, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Mesmo no meio do choro, é possível sentir as águas voltando. É isso que essa palavra está dizendo. Eles vão de força em força. E o que é ir de força em força? É de maturidade até outro ponto de maturidade. Desse ponto de maturidade até esse ponto de maturidade. Desse ponto de maturidade até esse ponto de maturidade.
É isso que o salmista está dizendo. Eu estou indo de força em força, mesmo no vale de Baca, amém? Mesmo quando as coisas não estão boas à minha vista, eu estou indo de força em força, eu estou crescendo, eu estou mudando de um nível, eu estou saindo de um nível de maturidade para um outro nível de maturidade, porque o Senhor está te fortalecendo, mas não porque você tem força em si mesmo. O versículo 5 diz: feliz é aquele cuja força está em ti. Você não passa pelo vale do choro porque você consegue resolver as suas questões. Você passa pelo vale de choro porque você confia no grande Deus Yahvé, porque a sua força está nele. E aí o que vai acontecendo com você? Você vai subindo de nível. Você vai dizendo: Senhor, peraí, o Senhor está mudando a minha vida, mesmo quando eu estou passando um processo como esse. Sim, o Senhor quer que você tire os olhos da sequidão e ponha os seus olhos na esperança, porque quando você coloca os seus olhos na esperança, mesmo que os seus olhos não vejam nada de bom, você está criando águas, o manancial de Deus está começando a fluir através de você, amém? A palavra de Deus diz: o Senhor te guiará continuamente e fortalecerá os teus ossos, e em lugares áridos Ele fará de você um manancial de águas, aonde não acontece só uma vez ou duas vezes, onde as águas nunca mais faltam, amém? É isso que Ele faz, não pelas coisas à nossa volta, mas porque os nossos olhos estão nele, porque a nossa força está nele. E aí é interessante, porque talvez você vai dizer assim, um dia você vai estar diante de Deus e Ele vai falar para você: eu não me importo com o que você conquista, com a sua roupa, com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Eu não me importo com as suas realizações, eu me importo com o seu caráter. Isso que vai acontecer no grande dia. As nossas coisas todas, elas vão ficar, e quando chegarmos diante dele, vai dizer: tá vendo? Você não trouxe nada, o que você trouxe foi você. Por isso valeu a pena passar pelo vale do choro, porque ali de força em força você estava me conhecendo. Então Deus, o que eu aprendo nisso? Que o vale de Baca, mesmo que seja no meio de lágrimas, mesmo que seja nos tempos onde eu não consigo desfrutar da alegria, o Senhor também está me tratando, o Senhor também está me fortalecendo, porque o Senhor quer que eu me transforme nessa pessoa que vai chegar em Sião. Eles vão indo de força em força, porque chegará o grande dia, e cada um deles aparecerá diante de Deus em Sião. Meu amado, está no vale de Baca? Está chorando? Não tem muita coisa linda saindo de você, não tem muita coisa linda à sua vista? Continua aí, porque águas vão brotar, a promessa de Deus vai acontecer, e quando chegar no grande dia, você vai se apresentar diante dele, e ele vai dizer: valeu a pena chorar? Você vai dizer: valeu, Senhor, porque quando você estava chorando, talvez era pelas coisas que estavam te faltando, pelas provações que você estava caminhando e as coisas não estavam acontecendo, as realizações que não chegavam diante de você. Talvez é por isso o seu choro, porque você ainda não encontrou a pessoa que você gostaria. O teu choro talvez seja porque você está em busca de um amor e não encontrou esse amor ainda. Talvez porque você queria uma condição financeira melhor e essas coisas ainda não aconteceram. Talvez porque você gostaria de se sentir melhor, mas você nem está se sentindo. Porque talvez você gostaria de conseguir e conquistar coisas para a sua vida. Talvez seja esse o seu choro. E pode chorar por isso, bispa? Pode. Diga bem alto: pode. Posso chorar pelas coisas que são difíceis para mim? Pode. Posso chorar pelas coisas que eu não conquisto? Diga bem alto: pode. Isso não é pecado. E o seu vale de Baca pode ser o choro por todas essas coisas que estão dando errado. Pode chorar por todas elas. A diferença é que eu não posso perder de vista quem está comigo no meio de vale, no meio do vale de Baca também. Eu estou chorando, mas Ele está comigo, amém? Estou chorando, mas Ele está do meu lado. E é isso, o segredo, a palavra de Deus, é esse Espírito Santo que faz essas águas brotarem. E aonde as árvores, a esperança está cortada, daqui a pouco vai chegar, vai voltar a florescer. Essa é a esperança da palavra de Deus. O vale de Baca é quando eu estou no meio de toda essa lágrima, de todo esse processo, e estou entendendo que essas coisas eu preciso enquanto eu vivo aqui na terra, mas eu não vou levar nenhuma delas para a minha vida eterna. Mas são essas construções e esses processos que vão me fazer chegar perto dele. E quando eu chegar perto dele, ele vai dizer: ei, filhote, valeu a pena cada choro? Filhinho, valeu a pena cada lágrima? Meu amado, valeu a pena cada dia que você passou nesse lugar árido? Aí você vai dizer: Senhor, valeu a pena, porque construiu o meu caráter ao ponto de chegar em Sião, amém? É de força em força, de força em força que chegaremos lá.
É quando você passa por vales diferentes como esse que nós apontamos aqui essa noite. Vale do conflito, vale de decisões, vale de perguntas, vale de confusão, aonde você passa por um vale de angústia, onde você vai passando por tanta situação, até o vale da sombra da morte. E você vai dizer: o Senhor me fortaleceu cada vez mais. Talvez até ontem você sentia a pessoa mais fracassada por passar por tanta dificuldade. Como eu já partilhei com você, também já me perguntei isso: que demanda de luta é essa, Senhor? Mas quando eu talvez me questionei, achando que isso era muito ruim para a minha vida, eu logo encontrei a resposta na palavra. Eu disse: Senhor, obrigado por cada vale que eu passo, porque cada vale que eu passo me coloca mais perto da Tua presença. Amém. Talvez você chegou aqui e diz: oh, vida difícil a minha. E o Senhor está dizendo: cada luta que eu passo, eu sou fortalecido um pouco mais. Cada luta que eu passo, eu vou crescendo um pouco mais. E aí Ele diz: até que você chegue para mim. E você vai dizer: Senhor, até que eu chegue para você. Amém? Então Ele está construindo o teu caráter, em cada luta, em cada vale. E o que está acontecendo aqui? A fé transforma um lugar sem água em um lugar de nascente, aonde você encontra refresco, esperança e muita alegria. E Deus quer fazer isso com você, mesmo no meio do vale, mesmo no vale da tristeza, mesmo quando você está chorando. Ele quer que você sinta o refrigério da presença de Deus. Quando você estiver num vale como esse, possa fazer um convite muito especial: Espírito Santo, passe comigo, porque Ele é chamado de Consolador. E se Ele estiver consolando você, você vai sentir as águas tomando conta do teu interior. Amém? Palavra de Deus. O versículo vai dizendo: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e o coração se encontra os caminhos aplanados. Quando ele passa pelo vale, faz dele um manancial. Certeza que eu tenho: nada dura para sempre. Nenhum vale que você está passando vai durar para sempre. Então, Deus, eu aceito, porque na Tua presença Ele tem dia e hora para terminar. Amém? Então é isso que nós aprendemos aqui. Esse lugar vai passar. O choro vai se tornar alegria. O vale de Baca é o vale da tristeza, é o vale da aridez. E eu só queria que você visse tudo isso antes da gente olhar para uma solução. E semana que vem nós vamos falar de solução. O que Deus diz sobre os vales é que eles são inevitáveis, que eles são imparciais, que eles acontecem com todo mundo. E eu quero, nesse vale de Baca, lembrei de uma história. Um fundador de uma revolução cristã, ele enviou um missionário para uma cidade e ele queria abrir uma igreja naquela cidade. E aquele missionário, ele devolveu um relatório para esse fundador desse movimento cristão. Ele diz assim: eu tentei de tudo. Eu tentei com a música, eu tentei formar a igreja com atrações, eu tentei formar a igreja com oração, eu fiz propósito de jejum, eu fiz campanha, mas nada deu certo. É isso que ele trouxe de resposta. E esse fundador, ele devolveu uma outra carta. E na carta, isso é fato verídico, na carta só tinha 2 palavras: tente chorar. Tente chorar. Quem chora para Deus tem resposta. Não é isso? Você já sabe disso. Aquele homem tentou fazer de todas as formas, com todo o seu talento, toda a sua competência. E aquele homem que tinha visão disse para ele: tente chorar. Quando uma criança quer receber algo e ela tem certeza que ela vai receber, o que ela faz? Pedindo, não funciona. Batendo o pé também não funciona. Agora ela abre o berreiro, o pai faz o quê? Toma, toma, toma. Não é assim que acontece? Senhor, se eu chorar diante de Ti por algo que eu quero muito, o Senhor vai me abençoar. Amém? Está liberado chorar por coisas que precisamos. Amém? Está liberado chorar. Está liberado chorar por coisas que me conflitam, por coisas que me dificultam, por coisas que eu preciso, sim. Tente chorar pelas coisas que você precisa. Quando eu estou dentro de vales como esse, o que eu posso fazer? Independente do momento que você está vivendo. Volte ao versículo 4 do Salmo 23. Leia bem alto comigo, como se fosse um grande clamor, como se fosse toda a tua oração, dizendo ao grande Deus: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. O que Ele faz? Tu me protege e me dirige. E diga bem alto: amém. Aplauda o grande Deus Yahvé, Deus poderoso, Deus perfeito, Deus que nós amamos.